Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou acompanhá-los nesta aula que tem como conteúdo. Bem, a nossa aula é número 7 e vamos fazer a revisão da unidade 1 e depois a nossa avaliação. E vamos dar início à nossa primeira revisão. Então, iniciando a nossa primeira revisão, a nossa primeira aula da primeira unidade, nós abordamos sobre o impressionismo e o expressionismo, que são movimentos de vanguarda. Isso aconteceu quando houve a Revolução Industrial, e isso houve muitas mudanças, inclusive vários eventos, a invenção da máquina a vapor, a eletricidade, o telefone e a fotografia. E também não poderia deixar de haver também mudanças nas artes plásticas. Então, os artistas começaram a pintar de uma forma diferente. Então, vamos conceituar o que foi o impressionismo. Bem, o impressionismo foi uma tendência artística francesa com ênfase na pintura que ocorreu no momento da chamada Belle Époque, entre 1871 e 1914. Essa vertente teve um papel muito importante para a renovação da arte do século XX, sendo a grande propulsora das chamadas vanguardas europeias, ou seja, a vanguarda é tudo que está muito à frente do tempo. Então, aconteceu, a primeira vanguarda artística foi o movimento impressionista através de uma obra de arte que nós vamos mostrar para vocês novamente. E aqui está essa obra aqui, que foi Impressão Nascer do Sol, que foi pintada pelo artista francês Claude Monet. Então, o termo impressionismo, ele veio dessa pintura, ou seja, Monet, ele pintou essa obra e levou para uma exposição lá na Europa, na França. Havia um salão onde os artistas renomados, os artistas tradicionais, levavam suas obras para expor. Então, essa obra de Claude Monet foi reprovada. Houve uma grande crítica. E o crítico falou que não passava de uma impressão, de um esboço, formas, e terminou por ridicularizar essa pintura. Então, a partir daí, nasceu um movimento impressionista, certo? A partir desta pintura. Então, qual o objetivo dos artistas ao pintar essa obra? Então, o objetivo principal da proposta do estilo era quebrar com as técnicas convencionais do realismo, focando-se na impressão da luz, das cores e dos movimentos livres das pinceladas para criar efeitos ópticos que completassem as obras. Ou seja, os artistas impressionistas não estavam interessados em retratar a realidade, e sim pintar rapidamente, através de pinceladas rápidas, para pegar a luz refletindo ali sobre a paisagem, como vocês podem ver. Então, eles pintavam rapidamente, com pinceladas rápidas, para captar um momento que a luz ali incidia sobre a imagem, como vocês podem ver aqui nas águas. E agora a gente vai mostrar mais uma vez para vocês as principais características do movimento impressionista nas artes plásticas. Rompimento com o passado. Então, eles não estavam interessados em retratar a realidade como os artistas tradicionalistas, ou seja, ficavam horas e horas ali pintando o mais parecido possível com a realidade. Se ele fosse pintar uma pessoa, eles misturavam as tintas na paleta até conseguir uma cor ideal da pessoa retratada. Então, eles não estavam interessados nisso. Tinha destaque para temas da natureza, especialmente paisagens. Então, eles saíram dos estúdios e foram pintar a natureza, principalmente Claude Monet. Mas também havia um artista, que era Edgar Degas, que ele pintava com a luz artificial nos teatros. Então, ele captava ali o movimento das bailarinas, certo? E também tinha um Renoir que gostava de pintar
pessoas, principalmente o cotidiano dessas pessoas. E também havia valorização pela pintura feita ao ar livre com a luz natural, principalmente de Claude Monet. Uso de cores decompostas e primárias. Então, eles pegavam as tintas e colocavam diretamente na tela. Eles não misturavam na paleta, como faziam os artistas tradicionais. Também o uso de sombras coloridas e luminosas. Era muito raro um impressionista usar a cor preta, então ele usava muitas cores coloridas e também luminosas. Foco nos estudos dos efeitos ópticos, ou seja, eles pintavam rapidamente, pinceladas rápidas, e se você chegasse próximo ao quadro, você via apenas manchas de tinta. Então, para você observar a imagem, vocês teriam que se afastar no momento do quadro, ou seja, numa exposição de uma obra impressionista. Desenhos sem contornos nítidos, mas sim formados por mancha, como já foi falado. E quais os temas retratados no movimento impressionista? No movimento impressionista, tudo pode ser considerado tema de pintura, ou seja, o próprio cotidiano das pessoas. Então, Claude Monet ele retratava paisagens. Já Renoir ele gostava de pintar pessoas, principalmente o cotidiano das pessoas parisienses, principalmente daquelas pessoas mais ricas. Ele pintava as mulheres nos movimentos e sempre focado na luz solar. As luzes, certo? O solar incidindo sobre as pessoas. Então, os temas do impressionismo eram o quê? Eram temas leves, temas do cotidiano. E agora a gente vai falar sobre um outro movimento artístico chamado expressionistas. Aqui a gente tem uma pintura, o Grito de Edvard Degas, ou desculpa, de Edvard Munch, ou seja, essa pintura aqui foi a mais tradicional do movimento expressionista. Então, diferentemente do impressionismo, o expressionista eles retratavam as emoções, não as alegrias, como faziam os impressionistas, mas as amarguras, o rancor, o medo, tudo que incomodava interiormente o artista. Então, ele deformava a imagem para destacar as emoções. E agora vamos analisar o contexto quando surgiu esse movimento artístico. Em oposição ao impressionismo, o expressionismo surge em 1910 na Alemanha, com características que ressaltam a subjetividade e atingiu vários pintores no momento em que o país atravessava um período de guerra. Então, hoje em dia também nós passamos por períodos de guerra, nós temos também queimadas, temos a miséria. Então, esse movimento não deixa de ser atual, né? Então, quando a pessoa estiver triste, magoada, angustiada, então ela pode pintar uma obra assim, expressionista, para expressar suas emoções. E quais as principais características desse movimento? O entendimento que a experiência da realidade é subjetiva, a não representação mimética da realidade, a valorização da gravura e da arte primitiva, a deformação das formas e o uso de cores vibrantes para ressaltar o sentimento e a interioridade. E agora a gente viu algumas vanguardas artísticas que retrata a arte moderna. E agora a gente vai conceituar o que é arte contemporânea, ou seja, a arte dos dias atuais. Bem, a arte contemporânea, ela valoriza mais o conceito, a atitude e a ideia da obra do que necessariamente o objeto final. A intenção é refletir de modo subjetivo sobre a peça artística, não apenas contemplara pela sua natureza estética. A maioria dos historiadores considera o início da arte contemporânea na segunda metade do século XX. Para ser considerada contemporânea, uma obra de arte deve estar conectada a linguagens, conceitos e conteúdos da atualidade. Então, para que o artista possa pintar uma arte contemporânea, tem que estar conectado aos dias atuais. Agora, nós vamos mostrar para vocês novamente alguns movimentos que fazem parte da arte contemporânea. Nós temos a pop art, temos o minimalismo, a arte conceitual, a arte povera,
o hiperrealismo, a land art, a street art, a body art, a performance na arte e a instalação artística. Então, todos esses movimentos artísticos fazem parte da arte contemporânea. E agora vamos conceituar novamente as características da arte contemporânea. Então, algumas das principais características da arte contemporânea são abandono dos suportes tradicionais, fusão entre arte e vida, uso das novas tecnologias e mídias, mistura de estilos artísticos, obras interativas, obras que questionam a definição de arte, aproximação com a cultura popular e o uso de diferentes materiais para a produção das obras. Inclusive, nós temos um artista, Vicky Muniz, que ele trabalha nas suas obras com materiais inusitados, ele trabalha com lixo, com comida, com diamantes, ou seja, os artistas da arte contemporânea estão sempre inovando. E agora vamos conceituar o minimalismo, que é um movimento da arte contemporânea. A palavra minimalismo se refere a uma série de movimentos artísticos, culturais e científicos que percorreram diversos momentos do século XX e preocuparam-se em fazer uso de poucos elementos fundamentais como base de expressão. As obras minimalistas possuem um mínimo de recursos e elementos. A pintura minimalista usa um número limitado de cores e privilegia formas geométricas simples, repetidas simetricamente. Ou seja, o artista, quando vai pintar uma obra minimalista, ele não está interessado em retratar a realidade, pessoas, objetos, ele usa apenas figuras geométricas simetricamente, ou seja, uma igual à outra, e usa o mínimo de cores possíveis, tá? E agora vamos conceituar o que é arte hiperrealista. Então, um movimento artístico que tem como objetivo criar pinturas e esculturas com efeito tão reais nos mínimos detalhes de uma imagem, como em uma foto de alta resolução, que ao vê-la, o espectador se questiona se é uma pintura ou uma fotografia. Então, o termo hiperrealismo, ele passou a ser utilizado para classificar um movimento artístico que surgiu nos Estados Unidos e outros países da Europa, ainda na década de 1960. Em exposições, o nome hiperrealismo foi utilizado pela primeira vez em 1973, porém o termo foi associado por todos como um sinônimo do fotorrealismo, já praticado durante aquele período. O realismo na arte contemporânea, em oposição ao minimalismo e à arte abstrata, abordou a vida das grandes cidades e resgatou uma tradição figurativa dos Estados Unidos, interrompida pelo expressionismo abstrato. Lembra do expressionismo abstrato? Que ele não retratava nada real, era apenas o quê? Manchas, ou seja, tintas de figuras geométricas. Já o hiperrealismo, ele já pegou os conceitos lá da arte tradicionalista. Então, a gente vai mostrar agora uma imagem para vocês que é um fotorrealismo. Então, foi daí que surgiu o hiperrealismo. Então, o fotorrealismo não pode existir sem a fotografia. A cena deve ser congelada na foto e fielmente transporta para o meio da pintura. O resultado tem um aspecto fotográfico, mas na maior parte das vezes, suas dimensões são muito maiores do que a foto original. Então, a gente vai mostrar agora para vocês uma escultura hiperrealista. Como vocês podem ver aqui, essa escultura ela tem um tamanho gigantesco. Então, esse artista aqui, ou ele faz esculturas muito grandes ou muito pequenas, nunca do tamanho real. Então, o nome desse artista aqui é Hans Jonas Munck, mais conhecido como Ron Munck.
Ele nasceu em Melbourne em 1958. É um escultor australiano hiperrealista que trabalha na Grã-Bretanha. Suas obras são tão incrivelmente realistas. As esculturas são feitas manualmente. Quando muito grandes, como nós vimos, ele recebe ajuda de assistentes. Primeiro, são moldados em argila, depois fundidas em silicone, a partir de um molde. Então, o Ron, ele utiliza resina, fibra de vidro, silicone e argila. As esculturas ganham uma textura parecida com humanos reais, pela penetração de luz nessas camadas de plástico. Os cabelos e pelos são colocados um a um, os olhos implantados. Ele pinta a íris dos olhos à mão e depois recobre essa pintura com uma esfera de vidro ou resina transparente, além de receber roupas e acessórios. Então, se não fosse o tamanho de suas esculturas, elas seriam facilmente confundidas com pessoas, de tão reais que elas são. Ou são muito grandes ou pequenas, mas jamais do tamanho humano. E agora a gente vai fazer um contexto, certo, sobre a produção artística. Então, a produção artística, ela é profundamente influenciada por contextos históricos, sociais e políticos, moldando e sendo moldados pelas condições do seu tempo. Lembra lá nas vanguardas, quando aconteceu a Revolução Industrial? Então, houve uma mudança geral, principalmente os objetos que eram feito manualmente, passaram a ser industrializados. Então, nas artes plásticas também houve uma mudança, então houve um surgimento das vanguardas. Então, tradicionalmente, as narrativas sobre arte foram dominadas por uma perspectiva eurocêntrica, que privilegiava o modelo artístico europeu e marginalizava práticas e perspectivas de outras regiões e culturas. Então, o que é eurocêntrica? A ideia de que a Europa é o centro da cultura mundial. Então, tem essa ideia de que tudo que vem da Europa é arte de alta qualidade. O que vem de outros continentes, por exemplo, aqui arte indígena, arte africana, arte asiática, já é uma arte que não tem tanta qualidade quanto os que vêm da Europa. Então, isso é chamada de arte eurocêntrica. Então, agora vamos conhecer os espaços sociais da arte. Então, refere-se aos diversos contextos e ambientes em que a arte é produzida, exibida e experimentada. E com esses contextos influenciam e são influenciados pela arte. Então, vamos mostrar alguns locais onde acontece a arte, ou seja, espaços sociais da arte. Aqui nós temos os museus, aqui o Museu do Louvre e galerias, certo? Que é conhecida como as artes de qualidade, né? Nós temos também outros espaços, que seriam o quê? Espaços públicos. Aqui nós temos as ruas, temos as praças, temos as quadras das escolas. Então, em todos esses lugares pode acontecer arte, tanto no teatro, quanto a dança, quanto exposições artísticas de artes plásticas. E nós temos também os espaços virtuais da arte. Aqui nós temos o Google Art, que você pode conhecer diversas movimentos artísticos, artistas de todo o mundo. Então, basta você entrar nesse site aqui que você conhece um mundo da arte. Só é ver o que você pretende e através desse site você conhece. Então, cada um desses espaços tem suas próprias dinâmicas e impacto na forma como a arte é criada, percebida e valorizada. Eles também desempenham um papel importante na democratização da arte, tornando acessível a diferentes públicos e permitindo uma maior diversidade de expressões e interpretações. Por exemplo, nem todo mundo pode viajar para Paris para conhecer o Museu do Louvre. Então, através desse site aqui, você conhece esses museus de várias partes do mundo. Então, existem esses espaços virtuais,
certo? E com o advento da tecnologia digital, muitos artistas e curadores têm explorado plataformas online para exibir e compartilhar arte. Isso inclui redes sociais, sites de galerias virtuais, exposições virtuais. Então, nós vamos novamente mostrar para vocês o Google Arte e Cultura, que você pode, através desse site aqui nós temos aqui a página inicial, que ela muda diariamente aqui, tem aqui um assunto do dia, ó, que você pode verificar aqui, diariamente ele muda, e aqui você pode explorar. Então, aqui você pode ver artista, qualquer artista que você quiser, você verifica aqui materiais e aqui movimentos artísticos. Então, aqui você conhece todos os movimentos artísticos. Aqui nós temos arte contemporânea, arte moderna, romantismo, renascimento, modernismo, impressionismo, a arte que nós estudamos está aqui também. Então, tudo que você quiser conhecer, você vai aqui nesse museu virtual. Então, sites e galerias virtuais, exposições digitais são espaços paralelos e complementares que privilegiam a comunicação como forma de envolver e dar a conhecer determinado patrimônio. Nesse sentido, os museus virtuais são aqueles que trabalham o patrimônio por meio de ações museológicas, mas que não necessariamente tem suas portas abertas ao público em seu espaço físico. Então, nem todo mundo tem a oportunidade de conhecer esses museus pessoalmente, então, através dos museus virtuais, você pode fazer essa visita. E agora vamos conhecer mais um pouco os espaços sociais da arte. Então, os espaços sociais da arte, no contexto da arte do corpo e das danças, são locais onde a expressão criativa se entrelaça com a dinâmica social, cultural e política. Esses espaços são mais do que meros cenários para apresentações. Eles são ambientes vivos que refletem e moldam as interações humanas e as identidades culturais. Espaços públicos e urbanos, nos últimos anos, a dança tem se deslocado para espaços públicos e urbanos, desafiando as convenções tradicionais do palcos. Praças, ruas e parques se transformaram em palcos improvisados, onde a arte do corpo ganha novas dimensões. Esta prática não só democratiza o acesso à arte, mas também questiona as barreiras entre o público e o artista. A dança em espaços públicos muitas vezes incorpora elementos do cotidiano e do contexto local, criando uma experiência mais imediata e visceral. Nós vamos agora assistir um vídeo que vai mostrar um pouco a dança contemporânea, que ela pode ser produzida tanto nos espaços, nos palcos, como também em espaços públicos. Vamos assistir um vídeo rapidinho? Então, tivemos a participação da professora Marta, aqui do Centro de Mídias, que demonstrou um pouco sobre a dança contemporânea, que é a dança do corpo, que ela pode ser dançada tanto em palcos
e também em espaços públicos. Então, vamos falar um pouco sobre a efemeridade da arte contemporânea. Então, muitas vezes a arte do corpo ela é temporária e não deixa um objeto físico duradouro. A performance acontece ao vivo e pode ser registrada através de fotografia, vídeo ou documentação escrita. Então, assim nós chegamos ao final dessa primeira revisão. Espero que tenham compreendido e gostado.